Você já imaginou um planeta tão grande que caberiam mais de 1.300 terras dentro dele? Pois é, Júpiter é um colosso, mas hoje vou te mostrar algo que deixa até ele no chinelo. Imagine uma tempestade tão vasta que engoliria continentes inteiros em segundos. Sim, a grande mancha vermelha de Júpiter é só o aquecimento do que está por vir. E não é ficção científica. Astrônomos acabaram de descobrir um monstro cósmico que está revolucionando tudo o que sabemos sobre a formação de planetas. Esse gigante recém-descoberto não apenas desafia as leis da física, mas também reescreve os manuais de astronomia. Quer saber como? Ele nasceu de um processo tão violento e caótico que parece saído de um filme de fantasia espacial. Enquanto você assiste a este vídeo, telescópios como o Hubble e o Subaru estão capturando imagens que nos fazem questionar: será que entendemos mesmo como o universo funciona? E aqui vai um spoiler: esse planeta é apenas a ponta do iceberg. Prepare-se para conhecer estrelas que fazem o Sol parecer um grão de areia, buracos negros que devoram galáxias inteiras e até um material tão denso que desafia a lógica da matéria. Tudo isso enquanto viajamos por distâncias inimagináveis, de sistemas solares bebês a regiões do espaço tão vazias que dariam arrepios até em um astronauta. Segure-se, porque essa jornada vai explodir sua mente. E se você acha que já viu tudo sobre o cosmos, tenho uma notícia. O universo está cheio de segredos que nem mesmo os maiores cientistas conseguem explicar. Pronto para desvendar esses mistérios comigo? Vamos lá! O próximo capítulo da aventura cósmica está prestes a começar. Júpiter é impressionante? Claro! Com sua grande mancha vermelha e ventos que ultrapassam 600 km por hora, ele já era o astro dos documentários cósmicos. Mas imagine um planeta 9 vezes mais massivo que ele. Sim, você não leu errado. Estamos falando de um colosso que faria Júpiter parecer uma simples lua. Esse é o AB Aurigae B, um protoplaneta gigante que orbita uma estrela bebê de apenas 5 milhões de anos. Um recém-nascido em termos cósmicos. Enquanto nosso Sol, com seus 4,6 bilhões de anos, já é um adulto estável, a estrela AB Aurigae ainda está envolta em um disco turbulento de gás e poeira, um verdadeiro berçário estelar. Nessa região caótica, partículas colidem, aglutinam-se e dão origem aos primeiros embriões planetários. Mas o AB Aurigae B não está seguindo o roteiro tradicional. Enquanto a maioria dos planetas se forma lentamente, acumulando poeira e rochas ao redor de um núcleo sólido, esse gigante decidiu quebrar as regras. E aqui está o pulo do gato. O AB Aurigae B não está se formando por acúmulo gradual. Em vez disso, ele surgiu de um colapso gravitacional direto, um processo tão violento que lembra o nascimento de uma estrela. Imagine uma nuvem de gás gigantesca, com massa suficiente para criar 9 Júpiteres, desmoronando sob seu próprio peso e se condensando em um planeta em tempo recorde. É como se o universo tivesse apertado o botão de fast forward na formação desse monstro. Para piorar, ou enriquecer, o mistério, a distância entre o AB Aurigae B e sua estrela é assombrosa, 93,9 unidades astronômicas. Para comparar, Netuno está a apenas 30 UA do Sol. Isso significa que esse planeta está tão longe de sua estrela que um ano lá dura 588 anos terrestres. Como um corpo tão massivo conseguiu se formar nessa posição remota? Será que o disco de gás primordial tinha condições únicas de densidade e temperatura? E não para por aí. A descoberta do AB Aurigae B levanta questões perturbadoras. Se planetas podem nascer de colapsos gravitacionais, isso explicaria a existência de gigantes gasosos em órbitas extremas,
que desafiam os modelos atuais. Talvez até os famosos Júpiteres quentes, planetas massivos próximos de suas estrelas, tenham histórias de formação mais dramáticas do que imaginávamos. Mas como os cientistas conseguiram detectar esse fenômeno? Graças a telescópios de ponta como o Subaru, no Havaí, e o Hubble, que observaram assinaturas de calor e movimento no disco da AB Aurigae. Os dados revelaram um ponto brilhante e denso, uma protuberância gravitacional que só poderia ser um planeta em formação. É como encontrar uma agulha em um palheiro cósmico, só que a agulha é do tamanho de um arranha-céu. E aqui está a cereja do bolo. O AB Aurigae B ainda está crescendo. Enquanto você assiste a este vídeo, ele está absorvendo gás e poeira do disco ao seu redor, aumentando sua massa e seu domínio gravitacional. Em alguns milhões de anos, esse protoplaneta poderá se tornar um gigante ainda mais aterrorizante, ou talvez desencadear uma guerra gravitacional com outros embriões planetários no sistema. Agora, reflita, se um planeta como esse existe em uma estrela tão jovem, quantos outros monstros cósmicos estão se formando neste exato momento na Via Láctea? E o que isso significa para nossa compreensão sobre a diversidade de sistemas planetários? Uma coisa é certa, o universo adora nos surpreender, e o AB Aurigae B é só o primeiro capítulo dessa revolução astronômica. Prepare-se, porque essa descoberta não é apenas sobre um planeta. É sobre reescrever o manual de como o cosmos funciona. E você está aqui, testemunhando isso em primeira mão. Então, segure-se firme. A jornada pelos segredos dos gigantes gasosos está apenas começando. Achou o AB Aurigae B grande? Conheça o GQ Loop B, um objeto cósmico tão misterioso que os cientistas ainda debatem. É um planeta ou uma anã marrom? Aquela estrela fracassada? Se for classificado como planeta, ele tem um raio 3,5 vezes maior que Júpiter, um verdadeiro Leviatã. Mas a história não para aí. O GQ Loop B orbita sua estrela a uma distância 2,5 vezes maior que a que separa Plutão do Sol, mergulhando em um ambiente tão hostil que desafia todas as noções de zona habitável. E por que a classificação desse objeto é tão polêmica? Tudo depende da massa crítica. Se ele ultrapassar 13 vezes a massa de Júpiter, tecnicamente se torna uma anã marrom, uma estrela que nunca conseguiu iniciar a fusão nuclear em seu núcleo. O GQ Loop B está exatamente nesse limiar, como se o universo estivesse brincando de quente ou frio com os astrônomos. Para piorar, sua temperatura superficial é de 2.700 graus Celsius, mais quente que lava vulcânica, mas fria demais para ser uma estrela de verdade. A descoberta feita em 2005 com o telescópio VLT do Chile sacudiu a comunidade científica. Afinal, como um objeto tão massivo pode existir tão longe de sua estrela-mãe? Se for um planeta, ele desafia os modelos de formação. Se for uma anã marrom, é a prova de que estrelas fracassadas podem se esconder em sistemas planetários. E aqui está o twist: o GQ Loop B emite raios X, algo raríssimo em planetas, sugerindo atividade magnética intensa. Será que estamos vendo um híbrido cósmico? Mas o universo sempre surpreende enquanto debatemos o GQ Loop B, a maior estrela conhecida, o Wiley Scuti, entra em cena. Esse hipergigante vermelho tem um raio 1.700 vezes maior que o Sol se estivesse no centro do nosso sistema solar. Suas camadas externas engoliriam Júpiter-Saturno e chegariam além da órbita de Plutão, a quase 10 bilhões de quilômetros de distância. Para colocar em perspectiva, um avião comercial levaria 1.100 anos para circundar o Scuti.
Sua magnitude é tão absurda que, se substituísse o Sol, a Terra seria vaporizada em segundos, e a energia liberada em um único dia por essa estrela equivale a 500 milhões de anos de consumo energético humano. Mas nem pense em visitá-la. O Uy-Scuti está em seus momentos finais, prestes a explodir em uma supernova que ofuscará galáxias inteiras. O que torna o Uy-Scuti tão monstruosa? Sua baixa densidade. Apesar do tamanho, ela tem apenas 30 vezes a massa do Sol. Isso significa que sua estrutura é tão difusa que, se pudéssemos comprimi-la, caberia dentro da órbita de Mercúrio. Mas não se engane, sua instabilidade é assustadora. Ejeta 500 milhões de vezes mais massa que o Sol em ventos estelares, criando uma nebulosa cósmica ao seu redor. E aqui está a ironia. Enquanto o GQ-LUP-B desafia nossa compreensão de planetas, o Uy-Scuti nos lembra que tamanho nem sempre é sinônimo de poder. Apesar de colossal, ela é efêmera, um farol brilhante, porém frágil no cosmos. Enquanto isso, anãs marrons menores podem sobreviver por trilhões de anos, testemunhando a morte de galáxias inteiras. Voltando ao GQ-LUP-B. Sua órbita excêntrica sugere que ele pode ter sido expulso de uma região mais interna do sistema, como um planeta renegado. Ou talvez tenha se formado in situ, desafiando as teorias de migração planetária. Seja qual for a resposta, uma coisa é clara. Objetos como ele são a prova de que o universo adora exceções às regras. E se você acha que essas escalas são difíceis de digerir, pense nisso. A luz leva 7 horas para atravessar o Uy-Scuti, mas apenas 5 anos para chegar até nós da estrela GQ-LUP. Isso significa que, enquanto observamos esses gigantes, estamos olhando para o passado distante, um verdadeiro museu cósmico de eras estelares. Para fechar com chave de ouro, o estudo desses colossos revela que a diversidade do universo é infinita. De planetas que desafiam a classificação a estrelas que redefinem o conceito de grande, cada descoberta é um lembrete de que somos apenas grãos de poeira em um oceano de maravilhas. E a próxima revolução astronômica pode estar escondida nos dados de um telescópio, esperando para explodir nossas mentes mais uma vez. Falando em engolir coisas, você sabia que o maior buraco negro já detectado, o TOM 618, tem 66 bilhões de vezes a massa do Sol? Para colocar isso em perspectiva, ele é mais pesado que todas as estrelas da Via Láctea juntas. Sim, você ouviu certo, se nossa galáxia inteira, com seus 200 bilhões de estrelas, fosse colocada em uma balança cósmica, o TOM 618 ainda a superaria. E seu horizonte de eventos? Um abismo de 130 bilhões de quilômetros de diâmetro, onde até a luz se curva em submissão absoluta. Mas como algo tão monstruoso pode existir? Os astrônomos acreditam que buracos negros supermassivos como o TOM 618 são sementes cósmicas que devoraram matéria por bilhões de anos, crescendo até se tornarem os titãs que são hoje. Seu disco de acreção, um turbilhão de gás superaquecido, brilha com a intensidade de 140 trilhões de sóis, tornando-o um dos objetos mais luminosos do universo. É como se uma galáxia inteira fosse comprimida em um ponto de pura voracidade. E não para por aí. Em 2010, o telescópio Fermi da NASA descobriu as bolhas de Fermi, estruturas colossais de 25 mil anos-luz de altura, que se estendem acima e abaixo do centro da Via Láctea. Essas bolhas são feitas de partículas de alta energia, movendo-se a quase 3 milhões de quilômetros por hora, e brilham em raios gama, a luz mais energética do cosmos. A suspeita? Elas foram criadas por erupções do Sagitário A,
o buraco negro supermassivo no coração da nossa galáxia, que há 2,5 milhões de anos liberou um jato de energia equivalente a 1 milhão de explosões estelares. Imagine o cenário: uma explosão tão poderosa que ecoa por eras, moldando a estrutura da própria galáxia. E o mais arrepiante, nós estamos dentro dela. As bolhas de Fermi envolvem todo o sistema solar, lembrando-nos de que vivemos na periferia de um gigante adormecido, mas nunca totalmente inativo. Mas nem tudo no espaço é superlativo. Prepare-se para conhecer o supervazio de Eridanos, uma região de 1 bilhão e 800 milhões de anos-luz que desafia a lógica cósmica. É um lugar tão vazio que, se você viajasse por ele, não encontraria nada. Nem estrelas, nem galáxias, nem mesmo matéria escura. É o maior deserto já mapeado no universo, um vácuo tão extremo que os cientistas o apelidaram de o Grande Nada. Como algo assim se formou? A teoria mais aceita sugere que, nos primórdios do cosmos, flutuações quânticas criaram regiões superdensas e supervazias. Enquanto as áreas densas deram origem a galáxias, as vazias se expandiram, sugando matéria como um aspirador cósmico. O resultado? Um fantasma gravitacional que ocupa 6% do céu visível. Um desafio à nossa compreensão de como a matéria se distribui no espaço. E aqui está o paradoxo. O supervazio de Eridanos não é apenas vazio. Ele está esfriando o universo. Fotões da radiação cósmica de fundo, o eco do Big Bang, perdem energia ao atravessá-lo, criando uma mancha fria no mapa cósmico. Alguns teóricos ousados especulam: e se esse vazio for uma cicatriz de uma colisão com um universo paralelo? Ou a assinatura de uma física desconhecida? Enquanto isso, buracos negros como o TOM 618 nos lembram que o cosmos é um jogo de extremos de um lado, monstros que devoram galáxias; de outro, vazios que desafiam a própria noção de existência. E no meio, nós, tentando decifrar as regras de um jogo cósmico que mal começamos a entender. Para piorar o suspense, o supervazio de Eridanos está se movendo. Sim, ele viaja a 800 km por segundo em direção a uma região desconhecida do espaço, arrastando galáxias próximas em seu rastro. Os cientistas chamam isso de fluxo escuro, um fenômeno que pode indicar estruturas além do universo observável. É como se o próprio vácuo estivesse nos sussurrando: há mais coisas lá fora. E pense nisto: se o TOM 618 é um devorador insaciável, o supervazio é um antidevorador, um lugar onde a ausência de tudo se torna a entidade mais assustadora. Ambos desafiam nossa compreensão, provando que o universo não só abriga monstros, mas também ausências que perturbam tanto quanto presenças. No fim das contas, esses fenômenos nos colocam diante de uma verdade incômoda: sabemos menos do que imaginamos. Cada descoberta abre novas perguntas, e cada resposta revela camadas mais profundas de mistério. Então, da próxima vez que olhar para o céu, lembre-se: há buracos negros que engolem mundos e vazios que engolem a própria luz. E entre eles estamos nós, pequenos, curiosos e maravilhosamente perdidos na grandeza cósmica. A nebulosa da Tarântula é um berçário estelar de 1.800 anos-luz de extensão, onde nascem estrelas 100 vezes mais massivas que o Sol em um frenesi cósmico. Mas o verdadeiro susto veio em 2021, o cometa Bernardinelli-Bernstein, com 137 quilômetros de diâmetro, quase o tamanho de Portugal, entrou no sistema solar. Seu núcleo gelado, 50 vezes maior que o de um cometa comum, é uma cápsula do tempo preservada desde os primórdios do sistema solar,
carregando segredos químicos de 4 bilhões e meio de anos atrás. E prepare-se para a pasta nuclear, o material mais resistente do universo. Formada nos restos ultradensos de estrelas de nêutrons, ela surge quando prótons e nêutrons são esmagados sob pressões 1 trilhão de vezes maior que a da Terra, assumindo formas que lembram espaguete ou lasanha cósmica. Para rompê-la, seria necessário aplicar uma força 10 bilhões de vezes maior que a do aço. Algo tão impossível que até a gravidade de um buraco negro hesitaria. E não esqueça do pulsar Viúva Negra, um cadáver estelar que gira 707 vezes por segundo enquanto devora sua companheira, uma anã marrom. A cada órbita, ele suga matéria equivalente a 10 montanhas Everest, e a radiação emitida é tão letal que esterilizaria planetas a anos-luz de distância. Esse canibalismo cósmico é tão eficiente que, em alguns milênios, só restará o pulsar e o silêncio de uma estrela extinta. Mas por que estudar esses fenômenos? A pasta nuclear, por exemplo, é a chave para entender a crosta das estrelas de nêutrons, laboratórios naturais de física quântica. Já o Bernardinelli Bernstein pode revelar como moléculas orgânicas chegaram à Terra primitiva, plantando as sementes da vida. E a Viúva Negra, ela nos ensina que até a morte estelar pode ser um espetáculo de transformação. O universo, afinal, não é apenas grande, é um mestre da reinvenção. Das cinzas de nebulosas nascem novas estrelas, de cometas gelados, a química da vida, e de estrelas mortas, materiais que desafiam a imaginação. E se um dia encontrarmos pasta nuclear em laboratório? Bem, talvez aí descubramos como construir uma nave espacial indestrutível, ou desvendaremos os segredos da matéria escura. Haumea, um planeta anão com formato alongado e um anel inexplicável, e Fomalhaut, a estrela Olho de Sauron, com seu anel de poeira a 25 anos-luz da Terra, mostram que o universo está cheio de enigmas, e a nebulosa engrenagem, com sua estrutura complexa e uma anã branca a 450 mil graus Fahrenheit, prova que até a morte estelar pode ser espetacular. Se cada descoberta dessas fosse um filme, já teríamos uma saga melhor que Star Wars. Se você chegou até aqui, é porque ama esses segredos cósmicos tanto quanto eu. Então, deixe seu like, isso ajuda demais o canal. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos. E clique aqui para descobrir como os buracos negros podem acabar com a Terra. Sim, é possível. Até a próxima, e lembre-se, o universo é grande, mas sua curiosidade é maior.